boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Domingão, tô aqui um pouco mais cedo, hoje é dia de culto e eu vou estar na igreja, então eu tenho que trazer essa mensagem para o seu coração, porque Deus falou fortemente comigo. E a passagem está em Mateus, capítulo 16. São vários versículos, mas eu quero ler especialmente Mateus 16, o versículo 21 em diante. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Irmãos, que passagem forte. Aqui a gente tem vários aprendizados, aqui a gente tem várias mensagens que o Senhor pode trazer ao nosso coração. Mas o que eu quero trazer para você hoje, nesse domingo, é o seguinte: não basta seguir Jesus, andar com eles, né? Estar vendo os milagres, os prodígios, as maravilhas, ouvindo aquilo que ele está dizendo, lendo ou meditando na sua mensagem. Nós precisamos todos os dias negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, né? E renunciar para que a gente possa seguir a Cristo. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo, né? Toma sua cruz e siga-me. Ou seja, nessa mesma passagem aqui, nesse mesmo momento, capítulo 16 de Mateus, nós vemos duas coisas interessantes com a mesma pessoa, com Pedro. Pedro, que era impulsivo, que era escolhido pelo Senhor, ele era amado de Jesus, ele estava entre os 3 mais íntimos amigos de Jesus, de confiança, né? Jesus conhecia ele, e a gente vê 2 momentos interessantes na vida de Pedro. Lá aqui no início, aqui no versículo 17, a gente vê Pedro dizendo, né, que Jesus, louvado seja Deus, no versículo 17, no versículo 16, Pedro dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus estava perguntando para os discípulos: quem eles estão dizendo que eu sou? E os discípulos começaram a falar: uns estão dizendo que o Senhor é o João Batista, Elias, um profeta. Cada um tem uma opinião sobre Jesus. E aí Jesus, ele olha para eles, para aqueles discípulos, e ele pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? E Pedro, no versículo 16, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava cheio de Deus naquele momento, né? Ele estava cheio da certeza das coisas do alto. Ele estava com convicções espirituais fortes na vida dele. E tanto que Jesus falou: olha, não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu... Porque só pode ser Deus para revelar algo tão tremendo e poderoso. Ele estava querendo dizer isso para Pedro. E a palavra diz, né, que tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nessa mesma passagem, um pouco adiante, Jesus começou a falar das lutas que ele ia passar, do sofrimento, começou a falar da parte difícil, né? Porque seguir a Cristo não é só risos e maravilhas, tem a parte de dias maus, dias difíceis, dias de luta, de tribulação, de perseguição, dias, meu irmão, que a gente tem que escolher, decidir se eu sirvo a Deus ou se eu não sirvo a Deus de verdade. Então, nesse momento, quando Jesus falou: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, ele começou a falar da missão. A palavra diz que Pedro falou: não, isso não vai acontecer com o Senhor. Não, Jesus, isso não é para o Senhor. E naquela mesma hora Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Ou seja, naquela mesma hora, né, o próprio inimigo estava usando a boca de Pedro ali. Ou seja, como é que uma pessoa que acabou de ser cheia do Espírito Santo e falar coisas reveladoras, trazer revelações tremendas, né, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, de repente ele estava falando: olha, não, isso não vai acontecer com o Senhor. Então, meu irmão, o que eu entendo disso hoje para a nossa vida, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Quando a gente lê a mensagem, ela fala de um jeito, no outro dia ela vai falar de uma maneira
um pouco mais forte. E hoje o que eu entendo dessa passagem é que não basta só seguir, andar com Jesus. A gente tem que estar sempre cheio da presença dele, cheio da convicção das coisas do alto, nos esvaziando cada vez mais das nossas perspectivas terrenas e nos enchendo das perspectivas eternas, né? Da visão de Deus, daquilo que Deus tem para nossa vida. Não adianta a gente ficar uma hora, né? A gente tem convicção do que é espiritual e uma hora a gente tem convicção de coisas humanas, carnais. Deus quer que a gente viva em espírito, meu irmão, e no sentido de que a gente busque o reino dele, busque a sua justiça, busque, né, a presença, e todo dia não só seja testemunhas oculares dos milagres, ou seja, que a gente não só veja milagre, mas que a gente viva constantemente isso na nossa vida. E para acontecer isso, o Senhor falou: olha, quer me seguir? Tem que negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz, e aí sim você pode me seguir. Então eu deixo essa reflexão pro seu coração. Falou bastante com o meu, e eu tenho certeza que vai falar com o seu coração também. A gente tem que negar a nós mesmos, né? Tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus, porque o que ele tem para nós é muito maior do que essas coisas que nós vemos hoje aqui, né? Tudo vai passar, meu irmão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Que você seja edificado, que Deus te abençoe, que você tenha entendimento da palavra de Deus e que o Senhor renove as suas forças nesse dia, que você possa sempre ter a visão espiritual, a visão, né, conforme Jesus tem, né, que a gente possa ver com os olhos espirituais, que a gente possa ver como Deus está vendo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, um excelente finalzinho, né, de domingo para você, em nome de Jesus. Amém.